Olá, povo de Deus, todo mundo bem? Eu, Neide Maia, chegando aqui mais uma vez para o nosso canal. Novas Ideias, Variedades é o nome, você que está chegando agora, seja muito bem-vindo. E quero agradecer desde já, agradeço de coração a audiência de cada espectador, cada visualização, cada like, cada participação é muito especial. Nós estamos aqui gravando para o nosso quadro Poder da Palavra. Vamos falar um pouquinho sobre a fé e sobre a esperança. Você tem fé? Você sabe o que significa fé? Você tem fé no seu coração? Você tem a fé na sua mente? Você tem fé de conseguir alcançar alguma coisa? Você tem fé em alguma crença? Ou você não tem fé de jeito nenhum? Você tem esperança de alguma coisa que você queria muito na sua vida, que você ainda não conquistou? Porque nós, seres humanos, nós vivemos em busca da conquista. Enquanto a gente está vivo, a gente quer sempre algo melhor. A gente está sempre procurando algo melhor. Ninguém está 100% satisfeito, gente. Só se for uma pessoa 100% acomodada, mas eu duvido que uma pessoa ela esteja viva e ela não lute por alguma coisa na sua vida. Por mínimo que seja o seu desejo, ela quer melhorar de vida. Então aqui nós vamos falar um pouquinho. É um assunto muito longo, muito profundo. Nós vamos falar sobre a fé e sobre a esperança. Eu falo de mim, porque eu sempre disse que aqui eu vou citar as experiências que eu vivi e vou sempre me citar a minha pessoa como exemplo. Sempre fui uma pessoa, fui criada na igreja evangélica, fui batizada, me casei na igreja evangélica. É claro que eu me afastei, já disse para todo mundo que eu me afastei muitos anos. Depois eu voltei, mas eu não consegui ficar ali seguindo rótulo de igreja. E não sou pastora e nem sou pregadora, mas eu tenho os meus princípios, os primeiros princípios de educação na minha família, os meus princípios bíblicos do evangelho, eu continuo com eles até hoje, graças a Deus, mas eu não sigo rótulo de igreja, nem sou pastora, nem gosto de rótulo de pastora e de missionária, não sou nada disso. Mas eu sempre fui uma pessoa muito sem fé. Eu não tinha fé. Não tinha esperança, e muitas coisas que eu ouvi me trouxe muita confusão na minha cabeça, muitos traumas na minha cabeça, que eu ouvia quando eu era criança ainda, quando eu era adolescente, e eu tinha muitos problemas de saúde, já contei aqui várias vezes, vou continuar contando, muitos problemas de saúde, mas tem uma pessoa que me inspirou a ter fé, que se chama Dona Rosalina, que é a minha mãe. Já contei aqui para vocês, vou repetir para quem está chegando, que eu tinha um problema nos meus pés, e eu não conseguia firmar para caminhar. Esse problema depois, foi uma longa história na minha vida, até eu conseguir passar no concurso para trabalhar na Secretaria de Saúde. Foi uma longa jornada. E sempre quando minha mãe me levava ao médico, que o médico dizia para ela que eu não ia caminhar, o médico dizia para ela que não tinha jeito para mim, que eu não ia caminhar, minha mãe não aceitava. Ela falava: você não sabe se ela não vai caminhar, você não é Deus. Ela vai caminhar sim, ela vai andar sim. Então minha mãe nunca aceitou esse tipo de coisa. E outra coisa que eu nunca ouvi a minha mãe falar em desistir de nada. Eu nunca ouvi a minha mãe falar em ter medo de enfrentar nenhuma situação na vida. Então, à medida que eu fui ficando adulta, eu fui vendo a situação da minha mãe, eu fui me inspirando da minha mãe, ela criando 9 filhos praticamente sozinha, já porque não que a gente não tivesse pai, né, mas o pai foi embora, depois ele formou outra família e tal. Mas depois a minha mãe continuou a jornada sozinha, encaminhou todos os filhos para estudar, para ter um bom emprego. E eu fui vendo a fé da minha mãe, como minha mãe tinha uma fé extraordinária, porque ela falava assim, ela não falava assim, vai tentar, ela falava assim, não, você vai conseguir, vai fazer isso porque isso é seu. Gente, a minha mãe é uma pessoa extraordinária. Não estou desmerecendo as outras mães, mas é a mãe que eu tenho e a mãe que me ensinou, que eu aprendi tanto a mim como todos os seus filhos. E eu me lembro que quando eu fui fazer o concurso, eu estava com depressão profunda e eu não conseguia ficar na fila. Eu não conseguia ficar na fila. E aí minha mãe mandou um dos meus irmãos junto comigo para me segurar ali na fila. Gente, eu fiz o concurso, eu passei, eu não me lembro como era a prova, eu não me lembro como foi e não me lembro o dia que eu fiz eu me lembro do dia que eu estava na fila, mas eu não me lembro do dia que eu passei, que eu fiz a prova do concurso, eu não lembro. Mas eu lembro o dia que eu estava na fila para fazer a inscrição, eu me lembro da data de estar organizando os documentos para entregar.
Devido aos problemas de saúde, eu fui recusada para trabalhar, não me aceitaram para trabalhar. Eu tive que fazer um tratamento durante mais ou menos um ano, para depois voltar, passar pela medicina do trabalho e ser aprovada para trabalhar. Então vocês imaginam, uma pessoa que foi impedida de assumir o serviço público por problemas de saúde e trabalhei os meus 30 anos até aposentar. E aí a gente volta atrás. Onde está a fé nisso tudo? Onde está a fé? A fé minha era muito pouquinha, talvez menor que o grão de mostarda, como diz a Bíblia, né? Mas a fé da minha mãe era gigante, e foi por ela, foi pela fé dela, que eu consegui superar a maioria dos obstáculos. A minha fé era muito pequena. Mas aí eu fui aprendendo a ter a minha fé. Quando eu já tinha passado, já tinha mais de 15 anos trabalhando, e eu queria trabalhar no setor que eu moro aqui. E aí eu não conseguia. Eu ia atrás de todo mundo e não conseguia. Eu consegui ser liberada da Secretaria de Saúde, vim trabalhar na cidade, no Hospital Regional da cidade. Mas quando inaugurou a unidade que eu queria trabalhar, que era na minha comunidade, eu não conseguia. Ninguém me liberava. Ninguém queria me dispensar, liberar a minha lotação. Eu fui e falei, mãe, eu não vou, eu vou desistir, porque o secretário de saúde não me libera, minha mãe, o deputado não me libera, o diretor do hospital não me libera, ninguém. Então eu já desisti. E minha mãe falou assim, menina, você não tem que pedir para secretário de saúde, nem para deputado, você tem que pedir para Deus. Eu falei, mãe, Deus não é diretor de hospital. Gente, eu falei com essas palavras. Ela falou assim, você vai trabalhar, sim, você quer trabalhar lá? Você vai trabalhar. Gente, eu me arrepio de contar essa história. Isso foi recente, foi há uns 12 anos, acho que 12, 13 anos atrás. E aí, no dia 19 de março de 2009, ia inaugurar a unidade. No dia 18 de março de 2009, às 18 horas, eu já tinha saído do trabalho, 18 horas e 30 minutos, eu estava chegando em casa, eu morava num apartamento, quando destranquei o apartamento, tinha uma chamada no meu celular, quando eu olhei, era da direção do hospital. E aí, o médico, o diretor do hospital na época se chamava Dr. Valdir, não tem nada de citar o nome aqui, e a secretária dele falou assim, o Dr. Valdir quer falar com você. Falei com ele, ele falou assim, você quer ir trabalhar, você quer ir para o Arapuanga? Ele não disse trabalhar, você quer ir para o Arapuanga amanhã? Eu falei, como assim, doutor? Você está convidando, é para eu ir assistir a festa de inauguração? Ele falou, não, você não queria tanto trabalhar no Arapuanga? É para você trabalhar. Eu falei, não vou mais não, espera um pouquinho. Aí fui e falei com a minha mãe, falei, mãe, o diretor do hospital me ligou, mãe, me chamando. Ela falou, agora você vai. Você não queria? Então agora você vai. Gente, isso é fé. Isso é fé. Isso foi a fé da minha mãe. Não foi a minha, não. Porque a minha eu já tinha desistido. Mas a minha mãe, ela fala com aquela convicção. Ela determina as coisas com convicção, que as coisas acontecem. Então, eu aprendi a usar. Eu estou aprendendo agora que eu estou aprendendo. De um tempo para cá que eu aprendi a usar tudo isso na minha vida. E aí vem a fé, junto com a sua determinação, com a sua força de vontade, com a sua esperança. E lá no fundo, a gente precisa manter a esperança. Nós estamos vivendo em um mundo que tudo está virando para trás. Tudo está virando para trás. Às vezes você não tem com quem contar. Às vezes você não tem como confiar muito nas pessoas. Né? A gente não pode falar muita coisa aqui, mas a gente sabe que as coisas estão sendo assim. Uma outra situação que eu passei, depois que já estava trabalhando aqui, eu perdi o movimento das minhas mãos, gente. Eu perdi o movimento das minhas mãos. Eu não conseguia pentear o meu cabelo. Eu não conseguia me arrumar, vestir uma roupa. Eu tenho uma vizinha chamada Edinalva, que algumas pessoas da minha família nem sabem do que eu passei. Essa minha vizinha chamada Edinalva era a pessoa que me ajudava a me arrumar todos os dias. Todo dia, antes das 6 horas da manhã, ela estava no meu portão para me ajudar a vestir minha roupa, ajudar a arrumar o meu cabelo. Porque a medicina do trabalho me deu licença para eu trabalhar. Eu peguei apenas 15 dias de atestado, um outro médico me deu 3 meses, mas na medicina do trabalho o médico olhou, veio a junta médica, olhou minhas mãos e falou, não, você não tem inchaço nas suas mãos, você não tem lesão, então você tem que trabalhar. E aí você vai fazer o quê, né? Você vai brigar com a medicina do trabalho? Ou então você não trabalha, você perde seu ponto e você passa fome. E aí eu tive que trabalhar. E aí eu comecei a ter fé. Fui criando aquela fé dentro de mim que eu ia melhorar. E aí minha vizinha me ajudou muito, né? Claro que eu dava um trocadinho para ela, mas ela fazia minhas coisas de casa. Ela me ajudava no que eu precisava.
E aí Deus abençoou, Deus enviou uma pessoa para ser diretora também da unidade, que essa pessoa tirou do serviço que eu estava e me colocou no acolhimento para trabalhar apenas com a fala, com a voz, para orientar as pessoas. Não era a minha função, mas ela me colocou lá. E Deus me abençoou, que foi nessa função onde eu me aposentei. E aí veio outra diretora, me colocou para fazer práticas integrativas todos os dias, que foi aí onde eu melhorei, graças a Deus, porque eu comecei a praticar aquilo que eu passo aqui no nosso quadro de saúde, corpo e mente, e eu melhorei. Gente, no dia que eu consegui pentear meu cabelo, no dia que eu consegui vestir uma roupa, foi uma comemoração, uma celebração muito grande. Pegar o meu violão, fazer uma nota que eu não conseguia mais fazer. Deus sabe de tudo que eu estou contando aqui. Como foi maravilhoso. Como foi maravilhoso, porque coisas pequenininhas que você perde para você reconquistar novamente, tem um preço para a gente pagar. Tem um preço. Resumindo, a doença que estava aqui nas minhas mãos é aquela tal de síndrome do carpo, síndrome do túnel do carpo, que atinge essas articulações aqui das mãos. Quem já teve aí sabe como é doloroso. Então eu fui encaminhada para vários ortopedistas, para cirurgia e tal, mas eu não cheguei a fazer. Hoje estou aqui, faço minhas tarefas domésticas, estou aqui contando meu relato para vocês, as minhas experiências e o meu testemunho de fé e de esperança que a gente nunca pode perder. E eu espero que você também consiga alcançar, e seja a sua cura, seja tudo o que você deseja no seu coração, Deus pode te dar. É só a gente não ficar parado, a gente tem que agir, a gente tem que lutar, a gente tem que fazer a nossa parte. Mas Ele tem o melhor para nossas vidas. E eu espero que você consiga alcançar os seus objetivos, seja um emprego, seja a sua saúde, seja um problema familiar, seja no seu casamento. Que Deus abençoe infinitamente a sua vida. E que a gente consiga restaurar a nossa fé, restaurar a nossa esperança, de ver os filhos crescer, de ver os nossos netos crescer, de acompanhar todo mundo, de ver um mundo melhor para a nossa juventude, para a nossa nova geração. Um beijo para você, se inscreva, deixe o seu like e eu espero que essa palavra tenha chegado no seu coração e tenha trazido um pouquinho de esperança e um pouquinho de conforto. Que Deus abençoe infinitamente a nossa vida. Deixe seu like, participe aqui da nossa história. Ative o sininho para receber as notificações. Um beijo, até breve.